Olá, tudo bem com todos e todas? Espero que sim. Eu sou a professora Silvana Aranda, já me apresentei lá no fórum, né, de apresentação. Estou aguardando a apresentação de vocês, para eu saber um pouquinho mais de que semestre são, se moram em Jaguarão ou não, se são de Arroio Grande, enfim, conhecer um pouquinho a turma. Eu não irei responder a cada apresentação, mas lerei todas, né? E ao final farei um comentário geral sobre as apresentações. Somos muitos, e isso é muito bom, 46 alunos. Espero que todos nos acompanhem até o final da disciplina. Bem, eu já disse que eu sou formada em pedagogia, né, pela URGS, mestrado e doutorado em educação, né? Eu trabalho na Unipampa desde 2014, trabalhei antes em outras universidades, já trabalhei com essa disciplina no IFSU, né? E na Unipampa, alguns me conhecem do estágio supervisionado, né, na educação infantil, ou nos anos iniciais, ou em EJA, ou das disciplinas, né, que trabalham lá então, da linguagem, teorias e práticas alfabetizadoras 1 e 2, que eu trabalho, ou da educação infantil, ou do TCC, ou da EJA, né? Enfim, de várias disciplinas que eu trabalho na nossa universidade desde 2014. Eu sou uma professora que vem da escola. Antes de trabalhar na universidade, eu já trabalhava em escolas. Então, eu conheço bastante da interação que se faz com crianças, com adolescentes. Trabalhei bastante tempo no ensino fundamental, como alfabetizadora, também lá no quarto, quinto ano, né, também na supervisão, na Secretaria Municipal de Educação em Porto Alegre. Então, algumas vezes eu vou fazer relação na minha fala com essa prática de sala de aula, embora a nossa disciplina seja bastante teórica. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje, né? Primeiro, dar as boas-vindas a todos oficialmente. Eu sei que tem muita gente do primeiro semestre, então sejam bem-vindos à universidade, do segundo semestre também, e alguns que já estão no quarto, quinto, sexto semestre, né? Essa nossa disciplina é uma disciplina que exige bastante dos acadêmicos, né? Ela tem um formato EAD, então, por si só, já é um desafio. Tem a parte ótima, muito boa, que vocês podem estar me vendo em qualquer espaço, né? Na casa de vocês, tomando um chimarrão lá na beira do rio, né? Olhando lá o nosso rio de Jaguarão, né? Na praça, enfim. Vocês podem acessar a disciplina em qualquer lugar e a qualquer tempo, né? No mesmo horário que eu estou gravando aqui, né? Hoje, quinta-feira, aliás, sexta-feira, amanhã começa a nossa disciplina, sábado, né? À tardinha, ou entardecer, ou quando preferirem acessar. Então, essa característica do EAD é bastante interessante. Mas ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, aquela visão que nós tínhamos, né, de um professor que dá aulas, né, e um aluno que ouve explicações, né, ela é um pouco diferente numa disciplina em EAD, ainda bem. Ela deveria ser diferente em qualquer disciplina, mesmo na presencial. O professor não deveria dar aulas, transmitir com conteúdos. Ele deveria ser, sim, um facilitador dos estudos, das discussões, né, exemplificando, conversando, dialogando, né, construindo o que a gente diria que é bem diferente do que Paulo Freire aponta como educação bancária, né? Como um sujeito passivo, né? Vocês vão trabalhar isso ao longo das disciplinas, com Paulo Freire, com Piaget, com outros autores que defendem essas ideias que eu estou trazendo aqui. Mas na EAD, nós precisamos ainda mais da autonomia, né? Como vocês podem fazer as leituras em qualquer momento, eu sugiro muito que não deixem as leituras atrasar. Por quê? As nossas leituras são densas, né? Extensas e densas.
Isso que eu procurei, assim, enxugar ao máximo, né, as leituras durante o nosso trabalho. Mas, assim mesmo, para que a gente possa dar conta da ementa, que eu não vou retomar aqui, dos objetivos da disciplina, nós temos que percorrer alguns teóricos, né, principalmente Piaget e Vygotsky, que falam sobre desenvolvimento humano, que é o tema da nossa disciplina. Mais especificamente, né, em crianças pequenas. A gente não vai abordar tanto o adolescente e o adulto, mas as crianças pequenas, que são foco da nossa atenção lá nos estágios, né? Nós temos estágio em educação infantil e nos anos iniciais. Também temos o estágio em EJA, em alguma das questões que vão ser trabalhadas na disciplina, vão nos subsidiar para isso também, mas o foco maior são as crianças pequenas, tá bem? Então, primeiro ponto, organização, não deixar as leituras acumular. Segundo ponto, não são textos apenas para ler, certo? Não dá para ler o texto na beira do rio, assim como dá para assistir o que eu estou, né, conversando aqui, assistir esse vídeo, tá? Então, o texto, ele precisa, todos os textos, eles precisam ser estudados. Então, vocês têm que fazer anotações, né? Se vão estudar no computador, anotar em um caderno. Se vão estudar no próprio livro, né? Também fazer anotações nos livros, as bibliografias que estão aqui, nós temos na nossa biblioteca, tá? Vocês podem acessar a biblioteca, vocês podem acessar na disciplina que vai ser, né, fornecido a vocês o PDF. Mas é preciso estudar antes das atividades do Moodle. Nós vamos ter atividades interativas que exigem a compreensão do que está sendo trabalhado na leitura, tá? Se não compreender, não tem como fazer atividade interativa. Ah, professora, mas na nossa disciplina presencial lá, a gente tem um professor para perguntar, na virtual, a gente não tem. Não é assim que funciona, nós temos sim, né? Só que esse professor, ele vai aparecer, ele vai estar mais presente quando for necessário. Então, nós temos lá o fórum, né, onde vocês podem colocar as dúvidas. Então, eu posso ali olhar e responder se for uma coisa mais simples, ou gravar um vídeo explicando, né? Vocês vão ter o grupo de estudos que vai acontecer na primeira, na segunda e na terceira unidade. Vocês serão separados em grupo, vão se encontrar uma vez, aquele grupo pelo Meet, para levantar questões, para discutir o que foi trabalhado, e eu também vou aparecer, né, nesta conversa informal dos grupos, nessas reuniões. E a gente vai levar as discussões lá para o nosso seminário, tá? Vocês podem, então, me acessar ali pelo Moodle, no fórum, vocês podem me mandar e-mail e vocês podem me mandar o WhatsApp, tá? Eu vou criar um WhatsApp do grupo, porque alguma questão, né, mesmo o link das nossas aulas síncronas, né, eu vou mandar pelo Moodle e também pelo link do grupo para quem quiser entrar. Não é obrigatório, o grupo do WhatsApp não é uma conversa oficial, né, ela é informal, mas nunca ajuda. Hoje em dia, a gente precisa muito dessas ferramentas, certo? Eu vou enfatizar algumas coisas, eu coloquei em lâminas algumas coisas que já estão para vocês no plano, tá? Então, aqui eu quero destacar a metodologia, certo? Então, a nossa disciplina se divide em aulas assíncronas, que acontecem lá no Moodle, ela está toda divididinha por dia, e o que existe para cada aula. Ela ocorre aos sábados, né? Mas, como eu disse, vocês podem escolher qualquer dia da semana para fazer atividade. Mas eu indico fortemente que visitem o Moodle uma vez por semana. Porque eu vou colocar o material básico de cada unidade, mas eu vou acrescentando outros materiais, né? Conforme as dúvidas, conforme as questões da turma, conforme as sugestões, tá?
e são materiais que vocês podem acessar a mais para o estudo. Tem leituras que não são obrigatórias, são complementares, aquelas que estão ali para quem quiser aprofundar, né? Ou o vídeo que vai para uma dúvida pontual de um colega, que pode ser também a sua dúvida, tá? Então, acessem com certa frequência o Moodle. Não deixe para acessar uma vez por mês, porque as coisas vão realmente se acumular. E eu gostaria que a gente fosse que nem aquele filme, não sei se vocês assistiram, o Nenhuma Menos. Ou seja, não com o mesmo propósito, que ela tinha um propósito ali de ganhar alguma coisa em retorno, de ter todos os alunos, mas eu quero todos os alunos porque sei que essa disciplina é importante, né, para a formação de vocês. E aí vocês podem dizer, mas uma disciplina importante em EAD, existe muito preconceito com o ensino à distância, né? Muito discurso de precariedade, né? Mas o ensino à distância, ele lança uma questão que mundialmente já está lançada, que é a autonomia do aluno, que é o aluno como protagonista, é ele procurando o seu estudo, o seu conhecimento e sendo mediado por um professor, tá? Então, nós vamos ter o conhecimento, sim, ele está disponível, né? Mas vai depender, né, de cada um acessar, questionar, procurar, pesquisar, tá bem? Então, faz parte do desafio. Então, como eu disse, aulas assíncronas e apenas 2 aulas síncronas, que serão os nossos seminários, tá? Bom, e para essas aulas assíncronas, eu já coloquei ali no plano, nós teremos os próprios recursos do Moodle. Eu sei que alguns estão no primeiro semestre e ainda não conhecem muito desses recursos, né? Um deles, o primeiro, que já vale um ponto, está já lançado, é o Fórum de Apresentação e Aprovação do Plano. Só após a aprovação do plano, que se dá até dia 8, eu vou lançar a primeira unidade. Junto com a primeira unidade, eu vou lançar um vídeo de dicas, né, de navegação na unidade, como é que eu organizo lá a unidade, tá? Então, eu vou mostrar com mais calma, mas eu sempre vou descrever as aulas e depois colocar o material abaixo. Aí eu mostro para vocês no nosso próximo vídeo, tá? Então, além do fórum, nós teremos questionários, nós teremos atividades de verdadeiro e falso, de lacunas, são atividades que existem aí no Moodle e que a gente pode fazer para ver o que o aluno, né, está, digamos assim, construindo em termos de conhecimento. Através dessas atividades, a gente pode ver se o aluno, por exemplo, já conseguiu a média 6 na primeira tentativa, se ele teve que refazer para chegar a uma outra, a média mínima que nós... Se a maioria da turma já atingiu notas 9, 10, então a gente pode ver como está o processo ali de construção de vocês, tá? Então, a nossa avaliação, ela vai se dar basicamente assim, por essas atividades no Moodle, o grupo de estudos conta como uma dessas atividades, tá? Tem um ponto pela participação no grupo de estudos, tá? E pelos 2 seminários que nós teremos. Ah, professora, mas bem no dia do seminário eu estava doente, né? Aconteceu alguma coisa. Bem, pode ser recuperado, né? Eu já coloquei lá no plano, na descrição, então, das atividades de recuperação, pode ser recuperado através de um texto reflexivo. Eu vou colocar as questões, né? Quando a gente chegar lá no nosso seminário, para aqueles que não conseguirem participar. Mas o mais interessante é participar do seminário, é participar das aulas ativamente, tá? Porque a escrita, ela já vai exigir alguma coisa mais de elaboração teórica de vocês, né? E a participação ali no seminário vai também fazer com que vocês possam interagir mais ainda com os colegas, além do grupo que vai ser formado de estudos, né? Que vai ser em média de 8 pessoas por grupo, tá? Bom, na unidade 1, a gente vai se perguntar o que é psicologia do desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar sobre isso no geral. Depois, a gente vai começar a se dedicar, em seguida, né,
lá na unidade 2, há uma visão mais piagetiana de desenvolvimento, mais cognitivo de desenvolvimento. Isso a gente vai ver depois com calma. Na unidade 3, a gente vai trabalhar, né, mais o autor Vygotsky, tá? E a gente vai ter um seminário, então, de discussão lá do que a gente estudou até então. Tá? Então, essa basicamente é a nossa disciplina. Depois eu vou, então, trazendo para vocês esse vídeo de dicas de navegação e nós vamos nos encontrando nos próximos vídeos. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que quem está no primeiro semestre não se assuste muito. Né? O adequado seria essa disciplina ser, digamos assim, feita, né? Cursada lá pelo terceiro semestre, a gente já tem uma visão maior de como funciona a universidade e tudo mais. Mas não se preocupem que eu estarei aqui, tá? Tentando ajudá-los sempre para que vocês persistam e não desistam, né, da disciplina. Até o próximo vídeo.